Saudações, futuros ricos! Quero começar falando com você sobre uma dúvida bem frequente que eu respondi nas últimas 2 semanas, que foi sobre imposto de renda. O ano estava finalizando e o outro ano estava começando. O que eu faço com as minhas ações, professor Irineu? Essa foi a dúvida, digamos assim, que eu respondi bastante no direct. Primeiro, quero falar para você ficar tranquila, fique tranquilo, que neste momento você não vai fazer nada com as suas ações. Continue aportando, continue reinvestindo os dividendos. O imposto de renda, ele ocorre lá em abril, né? Então, geralmente, aí nos últimos anos, todo mês de abril você envia a declaração de imposto de renda. Então, alguns pontos que eu quero mencionar para você aqui. Primeiro, quando a gente fala de imposto de renda, o pessoal às vezes faz uma confusão grande ou quando eu envio imposto de renda, quando eu envio a minha declaração de pessoa física, eu preciso pagar, né? Eu tenho que pagar alguma coisa. Em geral, você só vai informar, ok? Então fique tranquilo, fique tranquila quanto a isso. Nem sempre a sua declaração de imposto de renda anual você vai precisar pagar alguma coisa. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, você consegue até fazer restituições. E no momento que você fizer o envio da declaração de imposto de renda, aí você vai informar os seus bens e direitos e, logicamente, as suas ações, as suas aplicações de renda fixa entram nesse momento. Mas isso é um assunto lá para frente, lá por março, mais ou menos, quando o software, quando o programa da Receita é disponível, aí você já pode lançar os dados. Mas nesse momento fique tranquilo. O que você vai informar lá em abril? A sua posição de ações em 31/12 do ano, do último ano, ok? Então você pode fazer isso de duas formas. Primeiro, você pode buscar, digamos, nesses dias que ainda, né, nós vamos ter um pregão aí só no próximo dia útil, ou seja, a bolsa vai voltar a funcionar só no próximo dia útil. Então, se você entrar na corretora hoje, você pode anotar, né, você pode criar uma planilha ou um arquivo texto, enfim, da forma que você se localizar melhor lá em abril, que basicamente você vai ter o quê? Qual é a quantidade, quantas ações e o valor dessa ação no último dia útil do último ano, né? Então, por exemplo, um exemplo bem lúdico, né? Digamos que eu tenha 10 ações do Bradesco a R$20. É isso que eu vou estar informando lá em abril, lá na minha declaração de imposto de renda. Tá? Então, se você quiser anotar a posição que a gente chama, né? É a posição acionária da sua carteira em 31/12, sem problemas. Eu, particularmente, prefiro fazer o quê? Lá no site da B3 tem área do investidor. Se você nunca acessou, é um bom momento para você ir lá e se cadastrar e verificar, porque ali concentra todas as informações. Por exemplo, eu que tenho conta em várias corretoras, eu prefiro ir lá no site da B3, área do investidor. Lá vai ter um filtro que chama posição. Então, lá em abril, quando eu vou fazer a minha declaração, eu particularmente faço a minha há alguns anos já, eu acesso lá a minha área do investidor no site da B3, isso é gratuito, tá, Futuro Rico? Então, não tem problemas quanto a isso. Você acessa a área do investidor, você vai ter um filtro lá, posição, e você seleciona 31/12 de 2021. Pronto, né? Então, todas as ações que você tem, as quantidades e o valor que era daquela posição em 31/12. Ok? Eu particularmente prefiro fazer dessa forma porque é uma informação que já está no órgão regulador. Então, como, digamos assim, imagine que quando você tem 2 ou 3 ações na carteira, 2 ou 3 fundos imobiliários, tudo bem. Mas imagine 5, 10 anos, né? Você vai acumulando aí vários papéis, várias ações. Então, pode parecer um pouco, digamos assim, foge muitas vezes um pouquinho do controle se você não for bem disciplinado em organizar essa informação para lá no mês de abril você estar utilizando ela. Mas na área do investidor, na B3, ela vai te dar posição. Então, quantas ações você teve naquela data e também o valor delas. Porque imagine assim, eu posso ter 10 ações do Bradesco
na Clear, outras 10 na Rico, outras 10 na XP. Talvez daqui a pouco fui aproveitando alguma promoção, alguma situação, fui abrindo contas e comprando. Claro que não é o sugerido, né? Geralmente é interessante que você concentre em uma só, até porque você tem uma dinâmica melhor de controle. Mas essa posição que ela vai te dar lá na área do investidor da B3 já está no órgão regulador. Então, você que comprou ações, você comprou fundos imobiliários, BDRs, ETFs, agora no período de 2021, fique tranquilo, fique tranquila. Neste momento, você não precisa fazer nenhuma, claro, né, falando para pequenos investidores, pessoal que está iniciando agora, sem aquela questão dos 20 mil reais, mas pequenos investidores que fazem pequenas movimentações, digamos 2 mil reais por mês, imagine que você esteja comprando de ações, imaginando algo bem, digamos assim, um pouco acima da nossa realidade, tá? Mas você não precisa fazer nada neste momento. Só lá em abril você vai fazer a sua declaração, você vai estar enviando esses dados para o governo, tá ok? A gente vai fazer mais vídeos conversando sobre isso, mais dúvidas também, que muitas vezes eu recebo várias dúvidas no direct, dúvidas similares. Então vou estar fazendo um vídeo talvez um pouquinho maior para que a gente possa se comunicar melhor também e esclarecer as suas dúvidas. Muitas dúvidas são as mesmas que eu tive lá há 13 anos atrás quando eu comecei. Então se você tem alguma dúvida, alguma situação, manda um direct, comenta nesse vídeo e vamos crescer ainda mais esse ano. Grande abraço, futuros ricos!